tanta coisa para fazer, tantas ideias boas, e no final do dia você tem aquela sensação que nem fez o básico ali, cotidiano de compromisso. E talvez o problema não seja que você não tenha disciplina, talvez seja que você esteja guardando coisas demais na sua cabeça e esse tumulto aí mental não está deixando você ter clareza para tomar a iniciativa de resolver o que precisa ser resolvido, organizar para que cada coisa aconteça no seu tempo. O que a gente precisa fazer é parar de ficar carregando tudo na mente e partir para ação. Só que isso não é uma coisa assim automática. Ah, tá, tirei tudo da mente, pá. Não, precisa de critério, precisa de organização. E o organizar, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a forma como você está organizando, em vez de te ajudar, ela está te atrapalhando, ela está criando entraves ao invés de você seguir em frente. A questão da gente ter muitas ideias, muita coisa que salva na cabeça, aí fica a cabeça pesada, um tumulto de ideias, né, aqui, e querendo guardar tudo para se sentir, é uma forma que parece que assim você está sendo responsável, você está sendo cuidadoso com as coisas, não, é minha responsabilidade, e aquela coisa de trazer tudo para si, não necessariamente você está sendo responsável, cuidadoso, muito pelo contrário. Porque esse excesso de informações aí na cabeça, você tá fazendo com que a cabeça seja utilizada como uma caixa para você ficar lá guardando um monte de coisas. E não é essa a função da nossa cabeça, da nossa mente, né, do nosso cérebro. E não é assim que funciona. Né? O nosso cérebro, nossa mente é como um computador. Só que nessa comparação é como se você abrisse 80 abas lá na janela e não desse conta, né? Pensa no computador, se você abre 80, você não dá conta de entrar em todas e resolver todas e ainda deixa o computador lento. Essa analogia é perfeita, porque é realmente o que acontece aí. Você tá com esse monte de abas abertas, não consegue resolver todas, o que você de repente quer resolver, quer focar, não processa direito, porque tá tudo lento aí de tanta informação, tanta coisa. Então a gente precisa, fazer isso, fazer essa limpeza. E com qualquer processo de limpeza, de organização, pensa na casa. Quando você vai fazer aquela faxina no quarto, primeira coisa que acontece é o quê? Ele fica uma bagunça. Fica muito mais bagunçado do que estava antes. Parece falar, nossa, é o oposto. Não, porque você vai precisar tirar tudo do lugar. Você vai ter que esvaziar o armário para realmente limpá-lo. E aí sim você começa a organizar o que precisa ficar lá dentro. O nosso cérebro é isso. É isso que você vai precisar fazer. E para isso, você tem que ter alguma ferramenta onde você vai depositar isso. E quando eu falo ferramenta, pode ser um caderno, uma agenda, um bloco de notas. O bloco de notas sem ser o físico, né? Mas do celular, no computador. As ferramentas, né? Notion, Trello. O Google Drive, que você pode ter lá os documentos, né? Para você ir organizando as coisas. O único cuidado que você tem que ter é que realmente vá te ajudar e não te atrapalhar, criar outro problema, né? Você tira aqui do cérebro, que era um problema, estava funcionando como um depósito, e aí você coloca em outro lugar e depois esquece. Aí você não acha mais, você não sabe onde você anotou, você precisa das informações. Aí você criou um outro problema. Você tem que ver como você funciona. Não adianta eu falar pra você assim, não, faz assim, usa essa ferramenta. Eu te dei essas sugestões, né? Todas essas que eu listei aí são válidas. Você tem que ver qual que funciona pra você. E é provável que pelo menos algumas dessas você já tenha experimentado de alguma forma. E aí você tem que analisar como você se sentiu, como funcionou pra você ou não. Eu eu anoto coisas no papel, mas depois eu não acho papel. Eu anoto, mas eu não anoto direito, depois eu não lembro onde que tá, o que é. Tava lá, marquei que tinha que pagar a internet, mas eu não marquei o valor, marquei a data, então de qualquer forma eu vou ter que ir lá no aplicativo. Entende? Então eu já testei essas opções. Por exemplo, a agenda não adianta. Não funciona pra mim. Teve um tempo que eu funcionava como... O que eu fazia? Eu até tinha agenda, porque às vezes eu ganhava aquelas agendas, ganhei. Eu não conseguia usar a agenda como agenda. Sabe aquela coisa? Dia tal. Não. Eu anotava como se fosse um caderno, notas. Eu ia seguindo, ia anotando. Aí eu adorava, né? Aí eu adorava riscar o que eu já fiz. Então eu tinha lá a listagem. Eu comecei a transformar a agenda, eu acho que o que seria um planner. Acho mais ou menos isso. Porque eu anotava, aqui as tarefas que eu tenho que fazer. Aqui as tarefas que eu deleguei. Eu ia criando páginas, aí eu colocava post-it pra eu achar. Meio que funcionou por um tempo. Só
que depois eu fui migrando pro digital. Eu quero o mínimo de papel possível. Raramente eu uso papel. E aí funcionou melhor. E agora tem algumas ferramentas que eu uso para coisas específicas, que aí eu entendo que funciona melhor. E mesmo, sabe? Então eu fui ajustando. Tem coisas que eu já... E aí o que acontece também? Tem um detalhe, senão você entra num buraco sem fundo. Eu achei essa ferramenta que funciona para determinada coisa, ok, não fico procurando mais. Porque se você ficar procurando, você vai achar. Porque essas coisas surgem, as próprias ferramentas elas vão se atualizando. Então, se você quiser ficar trocando, vai poder acontecer sim, de você precisar trocar. Mas nem tudo. Se alguma coisa já tá funcionando pra você, você não vê nenhum gargalo ali, tá ótimo, mantém. Se preocupa com o que ainda não está resolvido. Então, essas ferramentas eu já determinei para certas coisas, tá ok, tá funcionando, deixa. Tem outros setores, outras sessões, que aí eu tô ajustando, tô trabalhando, mas eu já me encontrei, só estou pequenos ajustes, dependendo do que eu tô fazendo. Por exemplo, aqui, né, a organização aqui do canal é uma coisa nova, né, o canal é novo, então, naturalmente, que eu preciso de ajustes, porque eu ainda tô organizando a casa, digamos assim, né. Então, encontre um local de despejo, digamos assim, né. Tem algumas estratégias, algumas técnicas que falam que você tem que ter a caixa de entrada. Sabe no e-mail? Que assim, todos os e-mails que vêm vão para essa caixa. E aí depois você que decide o que você vai fazer com ela, com os e-mails, não é? Ah, é lixo? Joga fora. Ah, eu tenho que responder. Aí você responde ali rápido. Ah, é coisa rápida? Ah, já respondo logo, sai da frente. Ah, não, é uma coisa que eu tenho que elaborar, tem que ter uma resposta que não pode ser feita assim rapidinho, eu tenho que elaborar alguma coisa, entregar algum material, ó, fica para depois. Então fica ali no stand-by. Ah, esse daqui li interessante, vou guardar. Ah, e você vai guardar onde? Ah, em algumas pastas de favoritos. Sobre o que é esse assunto. Então você tem que mandar. É esse o raciocínio que a gente tem que pensar na organização como um todo. Só que aí você vai setorizando, como se fossem caixas. Por isso que eu gosto da ideia da caixinha. Tudo que eu vou pensar para organizar, seja o que for, eu penso sempre em padrões de caixas. O que são essas caixas? E é a mesma ideia das pastas. Você tem pastas e subpastas. Caixas e caixinhas dentro da caixa. Então, é a mesma ideia. Pensa se for, é uma sugestão, claro, né? Se você já tiver outro método que funciona para você, tá perfeito. Você vai partir do amplo e ir afunilando. Qual que é o primeiro aspecto? Primeiro não, os primeiros, né? Pontos que a gente tem na nossa vida, geralmente, né? De uma forma bem ampla. Vida pessoal e vida profissional. Os outros aspectos a gente consegue ir inserindo nessas duas. Basicamente, claro, você pode, de repente, dividir de outra forma. Mas vamos começar aqui. Vida profissional e vida pessoal. O que entra aqui na vida profissional? Aí você pode entrar estudos, livros que você está lendo, o trabalho em si, as suas entregas. Se você tem pessoas subordinadas, né? Pessoas que respondem a você, pessoas que você responde a elas, né? Então, você vai ramificando. Então, isso vai virando diferentes caixinhas. Aquelas primeiras que você já não precisa pensar muito e você já consegue identificar, ótimo, você já coloca aí no seu mecanismo aí de organização, tá? Seja ele físico ou digital. Vida pessoal, mesma coisa, seu relacionamento, né? O marido, a esposa, namorada, não sei, os filhos, a família como um todo, o que mais? Saúde, porque é a sua vida pessoal, é a sua vida pessoal. Pode ter a parte religiosa. Se você é uma pessoa que pratica esportes, de repente, você tem uma dinâmica de vida esportiva, né? Você participa de um grupo de atividades. Então, de repente, isso também é um ramo para você. Percebe que isso vai variar muito de pessoas para pessoas. Então, coisas que você já tem estruturada na sua vida, fica fácil, você já vai colocando. Porque aí essas coisas que estão perdidas, soltas, aí emaranhadas, aí você já vai desatando esses nós. Você fala, opa, peraí. Isso aqui tem a ver com a minha vida profissional, então vai para essa caixa. E num primeiro momento, de repente você não sabe nem qual subcaixa é ainda, mas coloca nessa caixa. Porque pelo menos concorda que você já distribuiu, já tirou aqui do mental, já colocou para um canto. Ah, eu tenho que resolver coisas da casa, né? Consertos, comprar algum móvel, um eletrodoméstico. É um outro setor, mas é vida pessoal. Então você já coloca nessa caixinha. E às vezes uma questão que tá aí na sua cabeça, aí, espalhado, quando você pega esse item, você fala, opa, mesmo tem essa caixinha, tem esse setor. Então você já cria esse setor para colocá-la. É uma estratégia que você vai construindo. E isso vai estar aqui com você, tem que ser um mecanismo que vai estar todo dia do seu lado.
Por isso que eu gosto do digital, porque eu consigo usar no computador. Se eu tô na rua, eu consigo usar, ele, né, se atualiza online, então eu consigo consultar também, se eu não estiver perto do notebook. Aí no celular eu também consulto. E aí você consegue manter tudo organizado. É um processo, não vai ser num dia, mas você tem que começar. E o primeiro passo é esse, tá? O que que eu tenho aqui que tá me atrapalhando? Quais são as coisas que já estão organizadas? Distribua nessas caixinhas. A princípio, no meu ver, né, na minha sugestão, são 2. Se você achar, não são 2, pra mim são 3. Ok. Eu, no meu caso, eu vou falar como eu dei essa sugestão, mas como eu distribuo as minhas maiores caixas, né, as principais, são relacionamento, saúde e financeiro. O trabalho entra dentro do financeiro. Tá? Então, essa é a minha distribuição. Pode ser, de repente, que sirva para você. Eu dei esse exemplo do pessoal e profissional para ficar mais simples, né? Então, é um começo para você ir ramificando aí todos os casos, tá? Então, é um mecanismo para você tirar da mente. Por quê? Não quer dizer que você vai esquecer de tudo, mas só de você não ter o compromisso, ai, eu tenho que lembrar isso, eu tenho que lembrar aquilo, você já alivia a tensão da sua mente e você vai se concentrar no que realmente você precisa pensar, resolver. O segundo passo é você identificar o que você tem que fazer. Que seria essa pergunta. Qual o próximo passo? Tá, o passo 2 é qual o próximo passo? Então tudo vai depender. Ah, tá, eu identifiquei esse daqui que tem que pagar a conta. Tem uma conta que está em aberto. Ela vai para qual? Caixinha. Ah, vai ser das finanças, financeiro, tá. Tá em dia? Tá, vence que dia? Qual que é o mecanismo que te auxilia, que vai ser mais fácil para você lembrar isso sem ter que ficar ali, né? Eu tenho que lembrar, eu tenho que... Não. É um alarme no celular, é um alarme no aplicativo que você usa para guardar, é um e-mail, né, de um reminder, é no Google Agenda. Como que você vai se ajudar para não ter essa preocupação e ter a tranquilidade que não vou esquecer, eu vou ter um sistema aí para me ajudar. Percebe? Então você vai aliviando sua mente desses compromissos. E nisso, no primeiro momento, vai falar, nossa, quanta coisa para fazer. Calma, calma. Porque aí vai te sobrar espaço para que realmente o seu cérebro faça o que ele faz de melhor. Que é raciocinar, entender, interpretar, ter ideias, ser criativo. E aí você desenvolver os projetos que você tem em mente e que estavam todos aí misturados com esse monte de preocupações. Como é que eu vou colocar em prática isso? Aí agora você já, tá, e esse seu projeto que você quer tirar do papel? Em que caixinha ele se encaixa? Aí é algo da vida no pessoal? É algo no profissional? É lazer? É uma segunda atividade, uma atividade extra? Percebe que você já vai começando dando mais espaços. Então, esse é mais um mecanismo que a gente pode usar para ir aliviando. Aliás, deixa eu aproveitar, sou Ana Leles e eu compartilho justamente essa jornada de sair da bagunça mental e transformar pensamentos em ação que eu fiz aqui com esse canal. E agora compartilho com você todo esse processo. Pronto. Agora você tirou da cabeça, né? Entendeu como é o mecanismo que melhor funciona para você se organizar nesse tudo, né? Transformar a bagunça em organização. Mas lembre-se, com o cuidado de não transformar isso tudo, só tirar da cabeça e virar uma lista abandonada lá que você não vai mexer mais. E aí se preocupar só que as coisas da rotina adulta, né? Que é pagar conta, trabalhar, prestar contas, e o seu projeto fica lá abandonado numa gaveta, anotado num papel. O cuidado que a gente tem que organizar não é em si a solução. É organizar do jeito certo que funcione para você sair do lugar. Pensar demais é um hábito que a gente vai criando de ficar ruminando as ideias aí na cabeça, ruminando ideias, ruminando discussões, sabe? Ai, ele vai ver só, eu vou falar pra ele, ai, ela vai ver só, isso não vai ficar assim. Nossa, eu devia ter falado isso pra ela. Ai, essa ruminação não leva a lugar nenhum. E aí você entender que você tem que se desligar disso também. Porque concorda que são coisas que às vezes você fala, eu vou colocar isso em que caixinha? Ah, não, isso aqui não se encaixa em caixinha nenhuma. Opa, peraí, mas se tá aí ruminando na sua coisa, tá te incomodando, espera, respira. Isso não é você. A sua identidade, essa voz não é a sua identidade. E aí você ouvir o que você está dizendo e falar, por quê? Por que eu tô ouvindo essa voz? Por que eu tô com essa voz aí na minha cabeça? Não. Vai me ajudar em alguma coisa? Vai resolver?
Ou eu realmente tomo uma postura e resolvo a questão que tá aí, ou se não tenho o que fazer, ou eu não quero fazer, não, isso daí eu vou deixar pra lá. Tem certeza? Então, apague. Delete isso da sua mente. Não se encaixa em nenhuma das caixinhas, não vai ter nenhuma resolução. Pra que tá aí na sua cabeça então? Aí nesse momento você tem que ter a postura de adulta e não deixar essas vozes mandarem em você, no seu tempo, no seu mental. É todo um processo. Então a gente já viu o que tinha lugar para ser colocado e o que não serve para nada, está só te incomodando, ocupando o espaço. E aí dá para seguir em frente, certo? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e te vejo no próximo vídeo.